Olá pessoal, me chamo Francisco Patrício de Andrade Júnior e agora darei continuidade à segunda parte da introdução à microbiologia clínica. Em relação às condições de incubação, a literatura diz que a temperatura ótima para o crescimento desses micro-organismos é de 37 ou 35 graus Celsius, então vai variar entre 35 a 37 graus Celsius. Entretanto, é necessário enfatizar que isso não pode ser levado como uma regra 100% correta, porque também devemos levar em consideração o tipo de material biológico e quais são as bactérias que estão sendo investigadas. Há bactérias, por exemplo, que elas necessitam de uma concentração menor de oxigênio para poderem crescer ali na nossa amostra suspeita, né, se realmente houver a presença. Então, dessa forma, necessitamos da jarra de Gaspach, como podemos observar na amostra, em que iremos, de fato, semear nossa amostra biológica em uma placa de Petri, adicionamos no interior da jarra de Gaspach, fechamos essa jarra e a partir daí nós teremos, portanto, uma atmosfera mais rica em CO2 no interior da jarra do que na parte externa. E isso permitirá, por exemplo, o crescimento de micro-organismos anaeróbicos facultativos. Entretanto, há outras bactérias que elas são, necessitam de uma quantidade maior de CO2 para crescer. Então, daí nós utilizamos o Candle Jar, que no caso vai ser também um recipiente em que colocaremos no seu interior os meios de cultura, contendo a nossa amostra semeada, e adicionamos uma vela. E depois vedamos a entrada de ar. Então, o que é que vai acontecer? Essa vela ela terá como objetivo consumir o oxigênio no interior desse recipiente e, portanto, aumentar a concentração de CO2 nesse recipiente. Portanto, a atmosfera de CO2 ela vai ser bastante alta em relação ao meio externo. E isso permitirá, por exemplo, o crescimento de alguns tipos de bactérias específicas, como os gonococos. E um exemplo bem importante que devemos destacar e recordar é a Neisseria gonorrhoeae, que é o agente etiológico da gonorreia. Em relação à coleta e o processamento, quando a amostra ela chega no laboratório, nós primeiro devemos observar se ela está bem identificada. A partir daí, devemos observar como a amostra ela está condicionada e se as características da amostra estão de acordo com aquilo que necessitamos. Por exemplo, chega uma urina no laboratório e observamos que a urina ela está contaminada com fezes ou com sangue. Então, vai ser uma amostra que não poderemos utilizar, pois está contaminada. Isso seria um exemplo da questão da investigação acerca das características propícias que essa amostra deve ter. Também devemos observar os exames que foram solicitados, entre outras e outras variáveis. Em relação à coleta, é necessário que a coleta lá ocorra na fase aguda da doença. Porque, além de ser no começo da doença, também, geralmente, as pessoas não irão utilizar antibiótico nesse primeiro momento. E isso é um dado bem importante, porque os antibióticos eles podem agir como interferentes e pode fazer com que o laboratório ele não consiga de fato diagnosticar laboratorialmente, por exemplo, o agente etiológico. Então é extremamente necessário que essa coleta seja feita no início das infecções, no início nas fases agudas dessas doenças. A antisepsia durante a coleta também é muito importante, justamente para impossibilitar ao máximo as contaminações, assim como também é interessante que a coleta seja feita na área mais interna possível da lesão. Por quê? Porque, de certa forma, a área mais interna ela vai ser uma área mais limpa do que áreas mais externas. Por quê? Porque as áreas mais externas terão, por exemplo, contato com micro-organismos que são advindos do ar, micro-organismos que estão ali presentes na nossa pele, na nossa microbiota, de forma que poderão contribuir para o processo de contaminação da nossa amostra, o que faz com que a mesma torne-se inválida no momento da análise.
também a quantidade é extremamente importante, porque não adianta fazer a coleta de forma correta, mas em quantidades insuficientes aos exames laboratoriais. Então a quantidade ela é imprescindível para que possamos realizar as nossas análises. Por fim, é necessário também evitar descartes desnecessários. Geralmente, isso pode acontecer quando é solicitado uma segunda amostra ao paciente. Mas o laboratório, para se resguardar, ele deve guardar a primeira amostra e só descartá-la quando tiver em mãos uma segunda amostra adequada. Já em relação ao processamento, quando levamos em consideração o exame microscópico direto, podemos destacar, por exemplo, a pesquisa de fungos, em que utilizamos o KOH, que é questão de concurso, mais o azul de lactofenol, que irá permitir a visualização das estruturas fúngicas. Já em relação aos leucócitos fecais, utilizamos o azul de metilene de Loeffler. E os leucócitos fecais é algo bem interessante porque, por exemplo, as bactérias da família Enterobacteriaceae, quando elas causam intoxicação numa pessoa e vamos investigar as fezes, nós geralmente iremos associar a presença de leucócitos como uma possível enterobacteriácea. Já no caso, se não observarmos leucócitos fecais, a gente já pode associar, por exemplo, a um rotavírus. Então isso é bem interessante, é uma informação bem interessante, principalmente para o clínico, né? O profissional médico que irá depois fechar o diagnóstico. E também o exame microscópico direto ele vai ser utilizado para observação de piócitos no sedimento urinário, que pode sim indicar algum tipo de infecção urinária. O exame microscópico após a coloração ele deve ter de 10 a 4 a 10 a 5 micro-organismos. Por quê? Porque quantidades inferiores podem fazer com que seja impossibilitada a visualização desses micro-organismos. Então é interessante que os procedimentos de coleta eles sejam bem realizados, principalmente levando em consideração as questões de quantidade e da forma como foi coletado. Já em relação à inoculação e à incubação, esse assunto ele será mais detalhado nas próximas aulas, entretanto necessitaremos, por exemplo, de swaps ou alças bacteriológicas e também precisaremos de meios de cultura, assim como outros equipamentos que iremos tratar nas próximas aulas. Agora iremos fazer um exercício de fixação. Todas as questões foram retiradas de concursos públicos. Então, a primeira questão. Um método tintorial predominantemente utilizado em bacteriologia é o método de Gram. A bacterioscopia após a coloração pelo método de Gram, com diagnóstico presuntivo de triagem ou até mesmo confirmatório em alguns casos, constitui peça importante e fundamental na erradicação e no controle das DSTs. Essa técnica é simples, rápida e tem capacidade de resolução, permitindo o correto diagnóstico em cerca de 80% dos pacientes em caráter de pronto atendimento, em nível local. Então, gente, sobre a coloração de Gram, marca a alternativa correta. Bactérias Gram positivas e Gram negativas absorvem de maneira idêntica ao cristal de violeta e o Lugol. Então, pessoal, essa afirmativa é verdadeira, né? Uma vez que observamos que as Gram positivas e Gram negativas, quando utilizamos o cristal de violeta e o Lugol para permitir a fixação do cristal, ambas apresentarão a mesma coloração. Então, podemos dizer que essas bactérias, tanto as Gram positivas como as Gram negativas, terão a capacidade de absorvê-los. Então, está correto. Em relação às bactérias Gram positivas e Gram negativas, apresentam o mesmo comportamento ao serem tratadas com álcool, a B, né? Então, gente, essa está incorreta, né? Por quê? Porque as Gram positivas, ao serem tratadas com álcool, a gente vai ter o ressecamento dos peptidoglicanos, impossibilitando a perca do cristal de violeta. Já no caso das Gram negativas, devido a elas serem ricas em lipídios, esses lipídios, devido à ação do álcool, serão dissolvidos e perderão a coloração, advindo do cristal do violeta. Então, é totalmente distinto a forma como o álcool irá agir nas Gram positivas e nas Gram negativas. Então, jamais apresentará o mesmo comportamento. Na letra C diz:
O esfregaço, ao receber o Lugol, cora as bactérias gram-negativas de cor avermelhada do corante. Gente, está incorreto. Quem cora as bactérias de coloração avermelhada, né, será a nossa fucsina ou a nossa safranina, de acordo com a metodologia, né, de Gram. Letra D. O esfregaço ao receber fucsina cora as bactérias gram-positivas na coloração avermelhada do corante. Gente, incorreto. Porque as bactérias gram-positivas já estarão coradas pelo cristal de violeta, então elas não coram mais. Letra E. Também podem ser utilizados a iodina no lugar da fucsina e a safranina no lugar do Lugol. Gente, totalmente incorreta. Então, concluímos que a correta é a letra A. Segunda questão. Assinala a alternativa que corresponde às colunas que se encontram na seguinte sentença, que descreve as etapas de coloração de Gram. Vamos lá. Um esfregaço fixado pelo calor é recoberto com cristal de violeta. Então, estamos entre a letra A e a letra C. Após um curto período de tempo, o corante é lavado e o esfregaço é recoberto com iodo, né, que vai ser o nosso Lugol, que é justamente a solução, né, de iodo. Então, até aí correta, só a letra A. Vamos agora seguir só para conferirmos mesmo. A seguir, a lâmina é lavada com álcool e após uma lavagem, a lâmina é então corada com safranina e posteriormente lavada e examinada microscopicamente. Então, a letra A é aquela que de fato descreve perfeitamente a técnica de coloração de Gram. Já a terceira e última questão fala: a bacterioscopia por coloração é um método simples, porém de extrema valia no diagnóstico de inúmeras patologias infecciosas. O diagnóstico laboratorial da tuberculose apresenta grande importância em medicina humana e animal. Assinala a alternativa que apresenta o método de coloração indicado para o diagnóstico da tuberculose. Então a gente viu que tanto o Mycobacterium tuberculosis como o Leprae, eles, por possuírem, né, na sua parede celular os chamados ácidos micólicos, eles, por exemplo, não serão corados pela coloração de Gram. Eles serão corados somente pela coloração de Ziehl-Neelsen. Então aí, pessoal, bastante simples essa questão. Será, obviamente, a letra B. As outras alternativas, elas realmente não correspondem àquilo que é pedido na questão, né? Aquilo que é dito. Então, a partir de tudo isso, gostaria de mostrar a referência que utilizei para a elaboração dessa aula. Gostaria de pedir também que curtissem o vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo e também comentem. Façam suas sugestões para que possamos melhorar cada vez mais. E muito obrigado por assistirem a esta aula.